Boa tarde a todos. Vamos dar início agora ao terceiro webinar do RENDS PUC-Rio. Esse é um evento organizado pelo Laboratório de Logística Humanitária e de Gestão de Operações em Desastres da PUC-Rio, do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio. E o webinar se insere dentro do contexto de um curso de Logística e Operações Humanitárias que é dado tanto na graduação quanto na pós-graduação em Engenharia Industrial da PUC. Agradeço aos palestrantes por terem aceitado o convite para discutir hoje com a gente operações humanitárias de acolhimento e assistência a refugiados no Brasil. E passo a palavra para Luísa Cunha. A Luísa é mestre em Engenharia de Produção e é doutoranda em Engenharia de Produção no RENDS, né, no Departamento de Engenharia Industrial da PUC. Ela trabalha em projetos de pesquisa relacionados a desastres, crises, emergências e tem trabalhado com operações humanitárias com foco no acolhimento e assistência a refugiados. Visitou, inclusive, a Operação Acolhida no início desse ano, e é por isso que ela vai fazer a moderação. Luísa, está com você. Muito obrigada, Adriana. Eu queria agradecer muito os três palestrantes hoje. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês conversando hoje. Como a Adriana disse, em janeiro desse ano eu visitei a Operação Acolhida, fui tanto a Boa Vista quanto Pacaraima, e foi uma experiência única para mim. Então, poder estar trazendo isso para debater com mais pessoas, para mim é muito legal. Então, rapidamente vou apresentar os três palestrantes e a gente dá início às apresentações. Então, o nosso primeiro convidado palestrante é o Coronel da Infantaria Gustavo Heckscher, me corrija se eu estiver errado. Ele é mestre em Ciências Militares pela Escola do Comando do Estado-Maior do Exército e hoje em dia e atualmente é chefe da Célula de Operação e Planejamento da Força Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida. O nosso segundo palestrante é o Josué Santos. Ele é graduado em Teologia e pós-graduado em Filosofia da Religião. Já trabalhou em outras operações humanitárias, sendo elas na Turquia, Grécia e Israel, e atualmente é assistente de campo da Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, e trabalha na resposta humanitária relacionada ao deslocamento de venezuelanos para o Brasil. E, por fim, o nosso terceiro convidado hoje é o Thomas Ribeiro. Ele é graduado em Relações Internacionais e atualmente mestrando em Engenharia de Sistemas Logísticos pela USP, foi onde a gente se conheceu, inclusive. Muito obrigada por participar com a gente hoje. O Thomas ele participou da missão de avaliação em Roraima em 2018, quando ele se tornou coordenador local do Programa de Restabelecimento de Laços Familiares pela Cruz Vermelha, e atualmente ele trabalha como líder da equipe de terreno do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Boa Vista, Roraima. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E eu passo a palavra para o Coronel, que acredito que já consegui compartilhar a sua tela. Boa tarde. Todos estão vendo já a tela da apresentação? Sim. Boa tarde, professora Adriana. Obrigado pelo convite, um convite bastante honroso. Professora Luísa, nossa condutora. Ao Josué e ao Thomas, da Acnur e da Cruz Vermelha. Um pouco piegas, mas eu estou a 4.000 quilômetros da minha família e gostaria de deixar um beijo para minha esposa Gigi e meus filhos Guilherme e Júlia, que estão em Brasília. E estou com muita saudade, mas sabem que eu estou aqui por algo maior e sei que vocês estão me apoiando. Bom, para os 15 minutos que eu tenho, eu vou abordar aqui um oceano de conhecimentos com um palmo de profundidade
E se houver alguma dúvida, eu acho que posteriormente no debate a gente pode estar aprofundando com outros dados, com o que for necessário. Acho que correu aqui. Bom, então a crise migratória na Venezuela e a Operação Acolhida, né, a gente pode dizer que ela tem a componente política, que é de conhecimento de todos, que gerou uma componente socioeconômica e que fez com que houvesse, obviamente, um grande fluxo migratório, né, que nós não somos o país que recebemos mais venezuelanos, né, nós temos a Colômbia, aí, dados de 2019, com 1,1 milhão, o Peru com 500 mil, outros países com língua hispânica um pouco menos, e o Brasil, o ano passado, com 96 mil venezuelanos vindo, né, para o nosso território. É interessante a gente frisar, numa linha temporal, que em 2015 nós já tivemos aí um aumento do fluxo migratório. Em 2017 foi um aumento mais expressivo, né? E efetivamente 2018 foi o grande bug, né? Onde houve uma federalização da resposta, sendo que em março de 2018 houve aí o início da Operação Acolhida propriamente dita. Mas é interessante frisar que foi em 2019 que houve o decreto presidencial que criou o Comitê Federal de Assistência Emergencial, conduzido pela Casa Civil, e que tem a participação de 11 ministérios, entre eles o Ministério da Defesa. E foram criados também 5 subcomitês para gerir todo esse processo. Então, vocês podem observar na transparência que nós somos, ao todo, 120 entes. E, dentre eles, desses 120, nós temos aqueles colaborativos e os participativos. É muita gente. Então, são 120 instituições participativas e colaborativas. Também, eu acho que é de conhecimento de todos, né, que nós temos aí a tríade, né, ordenamento de fronteira, abrigamento e interiorização. Esse é o grande core para nós da Força Tarefa Logística Humanitária, que conta com o apoio de todas as agências que fazem, né, Então, o último censo saiu agora, recentemente, no início desse mês, e Pacaraima teve um aumento de 15% da sua população. Então, imagine uma cidade que hoje tem 18 mil habitantes, numa fronteira longínqua, né, uma fronteira que até se chega por via terrestre, não é como outras cidades da fronteira amazônica, como só se chega por avião ou meio fluvial, mas é uma cidade muito pequena que não suporta, né, todo esse afluxo de imigrantes. Então, vocês podem observar na foto, na parte superior esquerda, nós temos ali o posto da Polícia Federal, ali é o controle, e já mais para cima da foto já é Venezuela, né? À esquerda baixa da foto, nós temos o pelotão de fronteira, e à direita a cidade propriamente dita. Dentro do aspecto ordenamento de fronteira, nós temos na parte azul o terceiro PEF, que é o Pelotão Especial de Fronteira, que é subordinado ao 7º Batalhão de Infantaria de Selva, que por consequência é subordinado à 1ª Brigada, que tem sede em Boa Vista. Então, dentro do ordenamento, o Exército, fora acolhida, ele faz a parte de Operação Controle. Grosso modo, vamos chamar de braço forte. E a Operação Acolhida, ela faz a mão amiga. Já nas instalações abaixo, vocês podem observar que nós temos em vermelho, né, a base Pacaraima, é onde se concentra a atividade meio, que dá suporte ao restante, a atividade fim. Nós temos um posto de recepção e identificação em verde, o PRI, onde, quando a fronteira está aberta, chegam os refugiados, que são imediatamente atendidos, recebem uma sopa, uma alimentação, e são conduzidos aí, quando necessário, para o posto de atendimento, para vacinação, para algum socorro imediato, e conduzidos em seguida para o alojamento BV8. O alojamento BV8 ele não é abrigo, tá? Vamos raciocinar que ele é um albergue,
tá? Ele é passageiro, ele é temporário. E no outro dia, ou no mesmo dia, conforme aí a recuperação do beneficiário, ele vai para o PEITRIG, que é o posto de interiorização e triagem, onde é feito todo aquele processo de identificação, verificado junto com a Acnur, a questão de refúgio, junto com a OIM e com a própria operação, a necessidade, se o beneficiário ele quer ser interiorizado, se vai haver um refluxo por parte do beneficiário, ou seja, todos esses aspectos são levantados aí no PEITRIG. Só como ponto importante aqui, para eu prosseguir na palestra, de Pacaraima é possível a interiorização. Tá? Então, também existem refugiados, né? Melhor dizendo, beneficiários que estão em Pacaraima e que seguem direto para a interiorização. Bom, o segundo ponto aí da nossa tríade, o nosso abrigamento. Boa Vista, uma cidade de 400 mil habitantes. O estado todo de Roraima, ele gira em torno de 600 mil habitantes. Boa Vista, para nós militares, é uma guarnição que é muito escolhida. Todos querem ir para Boa Vista, uma cidade, né, com uma boa renda per capita, muitos funcionários públicos, uma cidade radial, né, ela foi planejada. Ela lembra muito Brasília, eu moro em Brasília, ela lembra muito o estilo de Brasília. E ela sofreu com tudo isso, né? E aí vem a questão do abrigamento, que talvez não seja da ciência de todos. Pensou-se muito nessa questão de campo de refugiado. Vamos colocar efetivamente campos de refugiados fora da cidade, mas não foi essa a intenção inicial da operação acolhida, foi justamente inserir os nossos beneficiários dentro da cidade. E aí veio a ideia da criação, né, dos abrigos, que hoje são 11, e todos estão inseridos dentro da cidade. Os abrigos, eles têm os nomes dos bairros, tá certo? A gente vai aprofundar isso aí um pouco depois. Com relação à gestão de abrigos, então é importante frisar também que é uma situação temporária. Então, que é necessário nós darmos a dignidade para essas pessoas, mas passar para elas a necessidade da interiorização. Eles não terão seus problemas resolvidos dentro do abrigo. E como são pessoas em situação de vulnerabilidade, infelizmente, a questão da droga, a questão excessiva do álcool, tudo isso gira em torno do abrigo. Então, nós temos uma gestão, pode observar a foto aí, a Polícia do Exército fazendo uma verificação, uma inspeção de abrigos. É importante essa dissuasão, é importante também para até às vezes a própria proteção dos agentes de campo que estão lá, eles sentem a nossa necessidade. Ao mesmo tempo também, né, o apoio médico. Nós temos aqui uma equipe de saúde muito grande, que é distribuída pelo Exército, Marinha e Força Aérea. Então, todo o Ministério da Defesa participa, que presta esse apoio logístico de saúde 24 horas por dia. A qualquer hora, a qualquer momento, nós temos aqui uma equipe que sai da base e vai prestar o apoio imediato dentro dos abrigos, o primeiro suporte médico. Bom, e um outro ponto também, eu acredito que a professora Luísa ela tenha conhecimento, são as ocupações espontâneas. Isso aqui é um trabalho meu, diretamente eu trabalho com essa parte. A ocupação espontânea ele é um plano emergencial, um plano de contingência, onde foi verificado pelo comando da operação acolhida que havia necessidade não só do abrigamento, mas que nós fôssemos paulatinamente encerrando as ocupações espontâneas, as invasões, e fazendo com que essas pessoas que estão nas invasões elas pudessem buscar não só o abrigamento, mas também a interiorização, além do apoio que é dado pelas agências, como aluguéis temporários, outros apoios que são dados financeiros. Cabe ressaltar que nós tivemos agora, com o período da Covid, esse apoio emergencial do governo, ele fez com que muitos venezuelanos saíssem da situação de ocupação espontânea, porque tiveram recurso para buscar um aluguel, buscar uma condição de vida melhor. E esses venezuelanos, vamos chamar de beneficiários, né, embora quem está na ocupação não é beneficiário, eles estão aí no nosso radar, porque nós sabemos que é uma demanda deprimida. Quando esse auxílio emergencial ele terminar, a gente acredita que vai haver aí um retorno dessas pessoas para as ocupações. Então, isso aí está no nosso radar. Bom, em síntese, então, em relação ao abrigamento, a gente pode verificar que hoje esses dados são de antes de ontem, tá? Eles estão bastante atualizados. 4.654 abrigados e alojados, né, que são os nossos albergues. É o PRA na rodoviária em Boa Vista e o BV8 em Pacaraima, 567.
Então, nós temos aí 30% ainda de capacidade nos abrigos e 80% de capacidade no alojamento, o que nos traz certa tranquilidade, porque nós temos informações de que com a abertura da fronteira, e nós estamos aí numa visão prospectiva de que isso possa acontecer em dezembro. Antes disso, né, no nosso nível de planejamento, lógico que isso é uma decisão política, no nosso nível de planejamento, aqui na acolhida, a gente acredita que seja para dezembro. Nós temos aí uma capacidade de receber um fluxo reprimido aí que certamente virá da Venezuela. Então, são 11 abrigos em Boa Vista, 10 não indígenas e um indígena, e um abrigo em Pacaraima. Aqui uma foto aérea do abrigo Pintolândia, o abrigo indígena. Ele tem a capacidade de 640, hoje está com 521. O abrigo Ranocoida, acredito que a professora Luísa tem lá em Ranocoida comprar um artesanato das nossas índias. É bem bacana a visita lá, ela sabe disso. O Ranocoida, ele já está quase no seu limite. Os dois abrigos são de etnia Uarau e Enepá, a maioria é Uarau, e são índios venezuelanos, que por legislação não podem ser interiorizados. Esse aí é um ponto, talvez até que caiba uma discussão. Outras instalações do acolhimento, da nossa operação acolhida. Então, essa é uma foto de 2018, pessoas dormindo na rodoviária, ao relento, sem banheiro, sem necessidades básicas. E aí houve a necessidade, que foi feito à época, o que chamamos de PRA, é o posto de recepção e apoio. No centro da foto, esse telhado negro é a nossa rodoviária. E aí foram criadas, melhor dizendo, instalações ao entorno. Então, há um refeitório em amarelo, uma área de pernoite, apenas para pernoite, como eu disse, é um albergue, como o BV8 em Pacaraima, é apenas para o pernoite. Um guarda-volume verde na parte esquerda da foto, onde tem um controle, o albergado ele deixa os seus pertences e vai lá para o Peitrig de Boa Vista para realizar o processo de documentação, de interiorização, etc. Ali um campo de futebol, uma lavanderia com banho, existe ali uma oficina também da Unicef para as crianças. Então esse daí foi também uma contingência criada que deu muito certo, e quem vier um dia conhecer a Operação Acolhida, saiba que, como diz o meu amigo Coronel Alessandro, a acolhida é o PRA, é a rodoviária, que é a realidade realmente do que acontece e da necessidade que os venezuelanos têm da nossa ajuda. Bom, sobre interiorização, que nós militares chamamos de gaivota-mãe, é o nosso core, né? Nós já interiorizamos toda a operação desde 2018, 41.146 beneficiários, agora já é mais do que isso. Ontem à noite eu estava de serviço aqui, saiu um ônibus já para interiorizar, e isso daí é realmente a nossa prioridade hoje, é tentar interiorizar o máximo para que nós tenhamos capacidade de receber novos beneficiários quando a fronteira abrir. A nossa meta mensal hoje é de 1.500 interiorizados mês, é o que foi determinado aqui pelo comando da Operação Acolhida. São 3 níveis de gestão da interiorização: nível estratégico, o subcomitê federal, o nível operacional, que somos nós, é o nosso CCI, é o Centro de Coordenação de Interiorização, e o nível tático são os NURIM, então o núcleo regional que recebe o beneficiário no local. Então, por exemplo, em Brasília há um NURIM, então quem está lá recebe e faz o controle da questão do emprego, da questão da capacitação. Obviamente, que o nome já mostra, são núcleos, tem muito a crescer, mas a ideia do acompanhamento na interiorização, ele é fundamental. Aqui uma foto só para caracterizar a chegada, né? Esse aqui é um plano logístico, eu acho que está bastante interessante aí porque a gente está abordando. Vejam isso, são vários modais, né? Modal aéreo, voo charter, fretado, ônibus, casa de passagem, quem recebe, é conduzido para onde, a relação nominal. Então, há uma preocupação muito grande. Aqui na Operação Acolhida, há uma grande parcela de efetivos, junto com as nossas agências irmãs, que trabalham aí no CCI. Só como também exemplo, na semana passada, o secretário de governo americano, quando ele esteve aqui na Acolhida, foi no CCI que ele foi no Centro de Interiorização que ele esteve, para que os senhores e senhoras observem a importância que está sendo dada a isso, aqui no âmbito da acolhida.
Bom, a Covid, como o nosso coordenador operacional, General Barros, fala, é a crise dentro da crise. Então, nós temos aqui, né, o nosso hospital, conhecido como área de cuidados, né? Vejam a magnitude, como foi feito. A nossa área de proteção para aquelas pessoas suspeitas ou positivadas e que não houve necessidade de ir para o hospital. Imaginem, né, os abrigos com muita gente, pessoas vulneráveis, comorbidades, o problema que seria. Mas dentro de um plano emergencial que foi feito aqui, sangue, suor e lágrimas do antigo contingente que tinha o DNA de Covid, o contingente que nós substituímos agora em agosto, ele tinha o DNA da Covid, né? Observem aí no gráfico, esse gráfico é recente, 16 de setembro, 2,23% apenas de positivados, né, em relação aos beneficiários, aos imigrantes venezuelanos. Então, achei que foi uma grande vitória da Operação Acolhida. Obviamente, eu sempre falo e vou falar com o apoio das agências irmãs que estão aqui conosco. Algumas fotos, esse é um momento, né, da saída, da alta. A preocupação com a comunidade indígena sempre presente aqui no nosso planejamento. Observem ali os redários, sempre mantendo as características, né, dos nossos índios. E sobre transição. Então, o nosso contingente hoje ele tem o DNA da transição. Então, nós já estamos, podem observar aqui, já estou encerrando, já passei 1 minuto. A transição por módulos, ela acontece de maneira gradual, ordenada. Então, observem no gráfico, nós somos o 9º contingente, na parte de baixo do gráfico, um pouco rosa. Nós vamos passar em fevereiro de 21 para o 10º contingente, que passa para o último contingente totalmente militar, que vai até agosto de 21, e depois nós teremos, por contratação, um contingente de civis, na sua maioria, e alguns militares que permanecerão. E aí nós temos os módulos, né? Abrigamento, ordenamento, interiorização, a base Pacaraima, a logística, que é o hospital, a APC e o APROVE, segurança pública, administração, recurso e patrimônio, logística, a base Boa Vista, nossa base aqui, assessoria jurídica, TI, comunicação social, a base Manaus, perdão. Então, esse aqui é apenas um desenho para mostrar como que vai acontecer, mas nós estamos já trabalhando nessa questão da transição. E, por fim, como conclusão, eu apresento a todos, senhoras e senhores, que é um trabalho em prol do bem comum. Eu cito como experiência própria, minha vida inteira eu tive envolvido em operações militares e digo a todos que aqui não é diferente. Só que aqui não há fricção, não tem bomba, não tem tiro, mas é uma operação logística, uma operação militar muito grande, onde efetivamente a mão amiga ela está falando mais alto e realmente ajudando essa população que está aqui, que quer buscar, né, uma nova vida, quer realmente ter oportunidades. Então, a sinergia mais o altruísmo, mais a ética, mais o respeito às diferenças é o nosso êxito. Então, como foi o Haiti, eu posso dizer que a Operação Acolhida, ela também já é um case de sucesso, tem que ser estudado pelo benefício que nós estamos trazendo aos irmãos venezuelanos. Bom, professor, é isso. Passa a palavra aí ao próximo palestrante. Muito obrigado. Muito obrigada, coronel. Realmente a operação é incrível. Eu fiquei encantada quando eu fui visitar todas as instalações e visitei sim, fui para Pacaraima, fui para vários abrigos, então tenho uma visão grande de grande parte do que você falou. Eu queria aproveitar agora só uns minutinhos para fazer umas perguntas do chat para você, mas a gente vai deixar parte das perguntas também para o final das apresentações. Se sobrar tempo, a gente volta com elas. Mas o Marco Antônio mandou 2 perguntas aqui. Primeiro, como que foi o dimensionamento da estrutura utilizada e quem forneceu o material e a infraestrutura para essa montagem? Eu imagino que sejam dos abrigos, enfim, toda a estrutura do PRA, do PETRIG, enfim, todas as estruturas. Eu já posso responder? É Marco Aurélio o nome dele? Marco Aurélio? Isso. Marco Aurélio, boa tarde. Marco Antônio, perdão, boa tarde. Na verdade, eu tenho apenas 1 mês e meio aqui na operação.
né? Eu posso te dizer que, como iniciou em 2018, ainda era o general Pazuello, em 2017 houve uma operação logística muito grande na fronteira da Amazônia, lá próxima da Cabeça do Cachorro, que se chamou Amazon Log. E fruto da experiência da utilização de containers, de drywall, de overlays, que foram utilizados, né, naquela operação, muito dessa estrutura foi trazida para cá. Então, ao mesmo tempo que houve uma estrutura formal, eu posso te garantir que os primeiros contingentes, eles trabalharam muito. Vou dar um exemplo, né? O abrigo Latif Salomão, ele era um depósito de carros do Detran. Ali os militares e as agências, talvez os dois amigos que estão aqui possam dizer melhor que eu, o pessoal teve que tirar os carros ali a braço para transformar aquilo num abrigo. Então, houve sim, obviamente, uma aquisição formal, né, por intermédio da administração pública, seguindo todos os processos, mas também dentro da contingência houve a montagem, com muita boa vontade, de estruturas provisórias. Ótimo, coronel. As outras perguntas eu vou deixar para o final, porque eu acho que a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre interiorização e tem bastante dúvida aqui com relação a isso. Então, eu queria convidar agora nosso segundo palestrante, Josué, para apresentar. Boa tarde a todos. Me escutam? Olá, Josué, sim. Ok, compartilhar aqui a tela. Conseguem ver? Sim, já está na tela. Ok. Então, primeiramente, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite em nome do Acnu. Muito obrigado, professora Luísa, professora Adriana. É uma responsabilidade grande falar em nome da minha agência com a qual eu trabalho, mas vamos lá. Bom, nos propomos aqui a falar um pouco sobre a atuação do Acnu, mas também outras coisas relevantes e importantes, né? A gente pode falar também um pouco, um outro ponto de vista também do que o coronel falou, o coronel Gustavo, foi muito importante a fala dele, e a gente também tem aqui algumas considerações específicas a respeito da atuação do Acnu. Mas a gente pensou, qual a nossa abordagem em relação à nossa operação aqui no Brasil? Vai ser mais focado numa parte social, numa parte de direitos humanos, uma parte apolítica, numa parte realmente de logística humanitária? Então a gente vai tentar falar um pouco de cada no tempo que nos é proposto. Então, primeiramente, o que é o Acnu, né? Acnu, Agência da ONU para Refugiados, é o nome mais curtinho, mais simples, mas o nome correto é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né? Então, é uma organização global dedicada a salvar vidas e a proteger os direitos, construindo um futuro melhor para os refugiados, deslocados internos e os apátridas. Mais lá na frente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um refugiado, né? Mas, então, vamos falar um pouquinho sobre deslocados internos. Então, todos aqueles que foram forçados a se deslocar de sua casa, de sua residência habitual, mas não cruzaram uma fronteira internacional, ou seja, estão dentro daquela nação, de uma nação, e então eles foram para uma outra região, uma outra localidade dentro daquela nação, então eles são deslocados internos, né? Pessoas que precisam de assistência também. E temos os apátridas, que são pessoas que não têm nacionalidade reconhecida legalmente, né? Então essas pessoas, os refugiados, deslocados internos e apátridas, são que estão sob o mandato do Acnu. A gente vai falar um pouco rápido para ver se a gente consegue falar o que a gente tem para falar nesse tempo. Mas as dúvidas aí a gente pode tentar responder no final, conforme a professora Luísa for nos direcionando. Então, um breve histórico, para a gente poder chegar aqui em Roraima, então eu coloquei aqui um breve histórico sobre o Acnu, né? Então, basicamente, a gente teve ali 2 grandes guerras acontecendo, diversas outras guerras ali de pequeno a médio porte, conflitos acontecendo no mundo, né? Primeira guerra, por exemplo, 1914, 1918, segunda, 1939, 1945 e outros conflitos aí no meio, que levaram ali, então, a gente ter ali o que era aquela Organização das Nações, chamada Liga das Nações, se transformarem na Organização das Nações Unidas, né? Então, em 1948, nós tivemos aquela reunião com os representantes aí das nações,
que é a Assembleia Geral, que, entre outras coisas, ali a gente ficou implementado, divulgado, criado, desenvolvido, enfim, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Então, 2 anos depois, veio ali a criação do Acnu, em 1950, mais especificamente em dezembro. Já em janeiro de 1951, em janeiro, um mês depois, né, que já foi em 1951, foi o início das atividades. Naquele primeiro momento, era reassentar refugiados europeus. Né? A gente sabe ali que, como consequência das 2 grandes guerras, tivemos dezenas de milhares de milhões de refugiados, cidades inteiras foram dizimadas, destruídas completamente, as pessoas não tinham para onde voltar. Era uma situação inusitada realmente ali na Europa e, por que não dizer, no mundo. Né? Então, a primeira missão ali do Acnu foi reassentar refugiados europeus. E aí a gente teve outros tipos de reuniões que não são assembleias gerais, mas, por exemplo, convenções. Né? Então, a gente teve ali no mesmo ano uma convenção conhecida como de 1951, que dava instrumentos legais para que possa acontecer de fato, ser implementado esse mandato. Porém, como a gente sabe, de conhecimento dos colegas, historicamente a gente teve ali grandes acontecimentos acontecendo no mundo, né? Principalmente conflitos ali na África, que realmente tinham pessoas que eram forçadas a se deslocar, interna ou externamente. Então, por conta disso, teve um protocolo, né? Em 1967, o protocolo da reforma, foi expandido, né? O mandato do Acnu, que não era só refugiados europeus, mas de outras partes do mundo. Tivemos ali em 1976 o início das atividades do Acnu no Brasil. Em 1955, a Assembleia Geral designa o Acnu como responsável pela proteção e assistência. Então, o que o Acnu de fato vai fazer, né? Como que vai reassentar essas pessoas, né? Então, proteção e assistência. E aí, em 2003, é abolida a cláusula que obrigava a renovação do mandato do Acnu a cada 3 anos. Né? Então, tinha essa cláusula e ela passou a ser abolida. Né? E aí, o Acnu inicia suas atividades no Brasil. Então, a gente tem alguns dados sobre refúgio. Então, hoje, esse dado é mais atualizado ali de junho, salvo engano. Isso, vou voltar. Então, mas esses dados todos podem ser conferidos no site do Acnu Brasil. Então, 79,5 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo até o final de 2019. Então, assim, nós temos vários outros dados ali que podem ser conferidos tanto aqui, já que a nossa sessão, nosso webinar está sendo gravado, então eu posso deixar aqui para os colegas depois conferirem, como também o site do Acnu que eu vou divulgar ao final. Tá? Então, nós temos vários dados aí, então 26 milhões de refugiados, desses 20,4 milhões estão sob o mandato do Acnu, 5,6 milhões estão sob o mandato de uma agência da ONU para refugiados palestinos. Né? Então a gente tem uma agência da ONU somente para as questões ali dos refugiados palestinos. Foi um dos locais que eu também trabalhei ali em Israel. E nós temos outros dados ali mais abaixo, né? Então, aqui também nós temos outros dados significativos, né? 1% da população mundial está deslocada, 80% das pessoas deslocadas no mundo estão em países ou territórios afetados por grave insegurança alimentar e desnutrição, e aí vai. Como nós temos que focar e dar um andamento, a gente não consegue falar todos esses dados, mas, como eu falei, eles ficam aqui disponíveis depois no vídeo e também ali no site do Acnu a gente consegue visualizar. Tá bom? O mesmo se aplica a esse próximo aqui. Bom, nós temos aí 17.324 funcionários humanitários, digamos assim, em 135 países, né? É um dado aí de 31 de maio de 2020. Então, venezuelanos no Brasil, finalmente chegamos. Uma foto aí de janeiro de 2018, né? Então, nós temos ali como área de intervenção aqui no Brasil, essas daí são algumas delas, né? Registro de documentação, abrigos de emergência, saúde. É claro que questões aqui que a gente está conversando não são exclusivas ao Acnu. Nós temos aí diversos parceiros, o próprio Ministério da Defesa, outros ministérios também, como o da Cidadania. Nós temos aí outras organizações também que ajudam, né? É uma ajuda mútua para que a operação aconteça, né? Mas essas são as áreas de intervenção, as principais do Acnu, aqui no Brasil, especificamente em Roraima. Então, nós temos aí a Operação Acolhida. De fato, como o coronel falou, ela passou para um âmbito federal. Antes, a resposta inicial ali era do governo estadual,
a Defesa Civil e tudo mais, e aí passou a ser federal, né, em março de 2018, que desde então eu estou aqui e continuamos. Certo? Então, no Brasil, o Acnur trabalha em conjunto com diversas organizações, né? Como o Coronel bem falou. Então, aqui a gente coloca algumas, aí, ABRE-se, Fraternidade, Ministério da Defesa, o próprio CETRABES, que é a secretaria que coordena, de fato, os abrigos estaduais, né? Médicos Sem Fronteiras, etc. Então, nós temos vários aí que nos ajudam a implementar realmente o nosso mandato, né? E esse que vos fala da imagem sou eu, com um coronel e um colega da fraternidade. Bom, situação Venezuela. Foi dito também esses dados já mudaram, mas isso representa aí o maior êxodo na história recente da região. Certo? E as pessoas nos afirmam, né? A gente não entra, de fato, em questões políticas, a gente realmente não entra, mas as pessoas nos afirmam que elas deixaram a Venezuela, saíram de lá por questões de insegurança, medo de ser alvejado devido às suas opiniões políticas, falta de comida e medicamentos, e a falta de acesso a serviços sociais. Tá, então no Brasil, como eu falei que ia falar um pouquinho de refugiado, nós temos aqui uma definição de refugiado, né? Ela se alinha aí às definições internacionais. Então, o que é um refugiado, né? É um indivíduo que, devido a fundado temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, encontra fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. Então, nós seguimos ali abaixo com outras definições, né? E essa definição ela é implementada pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, e tem os direitos reconhecidos a partir da solicitação. Então, uma vez que a pessoa solicita, faz o requerimento, ela não pode ser devolvida, no princípio da não devolução, ela tem acesso à documentação, CPF, carteira de trabalho e previdência social, ela pode matricular seu filho na escola, entre outros, e tem acesso ao sistema público de educação e saúde. Bom, e nós temos o ordenamento da fronteira, isso aqui já foi falado, né? Então nós temos aí o centro de triagem em Pacaraima, centro de interiorização e triagem, né? Que antes era centro de triagem, era PETRIG, documentação, registro, relatórios, encaminhamentos específicos, abrigamento. Nós temos 11 abrigos em Boa Vista, um espaço emergencial, um abrigo em Pacaraima e um centro de trânsito, um posto de interiorização e triagem em Boa Vista. E aí em Pacaraima nós temos um PI-TRIG, é assim que a gente chama, 10 ocupações espontâneas em Boa Vista, 15 ocupações espontâneas em Pacaraima e 4 comunidades indígenas no estado, né, que tem brasileiros e venezuelanos ali. Assistências, nós temos registro, assistências para casos específicos de proteção, distribuição de itens não alimentares, NFIs. Então, como é que acontece, basicamente? Nós temos ali o centro de trânsito e as pessoas podem, a gente fala de abrigo, seguir para um outro abrigo, caso tenha vaga e tudo mais. Aí, dentro do Rondon 2, acontece ali a interiorização para algumas regiões do Brasil, né? Mas é um dos tipos de interiorização, nós temos alguns. E a gente vai falar disso agora. Então, nós temos aí 5 modalidades: abrigo, vagas de emprego, sociedade civil, reunião familiar, reunião social. Nós, infelizmente, não podemos focar em cada uma delas, mas em outra oportunidade fica aqui, professora Luísa, Adriana, para a gente falar um pouquinho a respeito, tá? Então, nós temos aí uma plataforma de coordenação regional, ela foi instituída ali em 2018 pelo secretário-geral da ONU. Então, aqui no IOM coordena essa plataforma. Na verdade, a gente tem ali relatórios dinâmicos atualizados, não apenas do Brasil, mas de outros lugares também, onde nós temos um fluxo aí de deslocamento de venezuelanos. Então, a gente chega finalmente ao sistema logístico. Tá, então aqui fica a pergunta: qual é o sistema logístico que a gente utiliza aqui para os colegas aí estudiosos dessa área? Então, a gente tem ali o Transportation Management System, Warehouse Management System, Enterprise, Resource Planning, Supply Chain, modelos SCORE, Fulfillment, logística reversa, o que será, né? A grande verdade é que um pouco de cada, mas nenhum específico, né? E se a gente for falar de organizações específicas, então realmente não temos um padrão a ser estabelecido, né? Nós temos cada uma com seu mandato, com a sua forma de trabalho, mas que junto a gente consegue colocar em prática aí o que a gente chama de integração. Inclusive utilizando os princípios de CIMIC, né? Que é a Coordenação Civil Militar.
Então, para falar sobre assistência humanitária, eu dividi em alguns tópicos: logística de planejamento, armazenamento e entrega, gestão de depósito, cadeia de suprimentos, auditoria. Tá? Então, logística de planejamento, então a gente primeiro decide quais itens a gente pode distribuir para as pessoas. Então, a gente tem aí alguns guias, que é o UNHCR Emergency Handbook, o Sphere Project, entre outros. Tá? Eles são guias para dar um norte para a gente, mas a gente não necessariamente segue 100% como está ali, porque existe uma questão de adaptação local em relação às reais necessidades. Né? Só um entra ali, vamos comprar kit de higiene, kit de limpeza, fraldas, quais os tamanhos, qual o material, o que a gente pode utilizar mais sustentável, né? Então tem toda uma questão. Processo de compra ou aquisição, também tem as licitações, tem todo um comitê que é formado. Logística de recebimento, nós estamos num estado que ele é um estado de fronteira, é um estado que geralmente quando nós temos operações de paz ou humanitárias, no nosso caso aqui humanitárias, realmente são estados que ficam à margem de uma nação, ou seja, ficam à parte, né? E não é diferente no nosso caso do Brasil, né? Nós temos aí Roraima como realmente à margem em relação ao nosso país. É um estado que está muito distante, muito à parte, tem que ter uma logística de recebimento adequada, calculando o tempo e tudo mais. Logística de armazenamento e entrega. Então, armazenamento no depósito principal e nos secundários. Nós temos os depósitos principais, que estão basicamente ali na Brigada Militar. Nós temos os secundários dentro dos abrigos, né? Cada um com seu tamanho, sua dimensão, a sua forma de fazer a gestão desse depósito. Isso inclui a logística de transporte, basicamente apoiada pelas Forças Armadas, né? A célula ali D4, D9, ali um quantitativo atualizado, né? Hoje, por exemplo, o coronel Gustavo colocou o total, mas nós temos esse dado dividido entre crianças de 0 a 2, de 3 a 11, etc., porque 0 a 2 recebe fralda, de 3 a 11 não usa absorvente nem fralda, de 12 ou mais, homens não utilizam absorvente. Então, a gente precisa saber dados dessa forma, né? Então, nós temos os procedimentos operacionais padrão, nós estabelecemos para realizar doador privado. Okay. Nós temos um doador privado que pede procedimentos específicos para prestação de contas, auditoria, enfim. É isso, tentei falar o mais rápido que eu pude, são muitos assuntos, mas eu estou disponível tanto nesse canal quanto por e-mail. Deixo aqui também o meu LinkedIn, meu e-mail e as redes aqui no Brasil, tanto Twitter quanto o Instagram. E estou disponível para alguma dúvida, tentar pelo menos responder. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, professora Luísa e professora Adriana. Muito obrigada, José. Acho que é muito interessante você ter trazido para a gente essa definição de refugiado, porque realmente tem uma diferenciação entre migrante, refugiado, IDP, né, pessoas deslocadas internamente, e essa diferenciação é importante. Eu queria pedir para ver se você tem como falar um pouquinho mais para a gente sobre a diferença entre solicitação de refúgio e residência temporária. Aonde que a Acnur se insere nessa diferenciação e como que está sendo o trabalho de vocês com isso no ordenamento da fronteira? Certo. Então, nós temos essas duas formas de legalização no país. Nós temos o protocolo de refúgio e o protocolo de residência temporária. O de refúgio, ele vai, a questão inicial dele é pelo Acnur, e a de residência temporária é pela OIM, a Organização Internacional para Migrações. Então, quando a gente recebe ali um protocolo de refúgio, nós que fazemos a decisão? Não somos nós. A gente faz o registro da pré-documentação, isso basicamente é nos TI-TRIG,
o posto de interiorização e triagem. Então, nós fazemos ali a pré-documentação e apresentamos esses dados à Polícia Federal, que os leva até o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados. E ali, que é um comitê que ele é interministerial, nós temos alguns ministérios participando, nós também temos organizações da sociedade civil, Caritas, por exemplo, e nós temos o Acnu, que participa também, mas o Acnu participa como ouvinte, não tem poder de voto. Então pode falar, mas não vota no final. Então nós temos ali esse comitê que toma as decisões. Então, quando a gente vê aí grandes manchetes importantes que dizem tantas pessoas foram reconhecidas como refugiados no Brasil, 7.000 de uma vez, coisas assim, quem toma essa decisão é o CONARE, né? Então, essa é a forma. Com a questão da residência temporária, é outro procedimento, outro ministério, vai para outra situação. É importante mencionar que, para a residência temporária, alguns documentos específicos são necessários. Para o refúgio, não. Que a gente entende que no contexto de refúgio, de deslocamento migratório forçado, as pessoas às vezes perdem documentos, perdem documentação, porque elas estão realmente fugindo pela sua vida, enfim, como já foi mencionado, né? Então, é isso. Ótimo, Josué, muito obrigada. Eu queria chamar agora o Thomas para fazer a apresentação dele para a gente. E aí, no final, eu trago essas perguntas sobre interiorização que tem bastante. Oi, boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve? Sim. Certo. Bom, muito boa tarde, pessoal. Agradecer primeiro a professora Adriana, a professora Luísa pelo convite, né, os colegas, Coronel Gustavo, Josué, né, nosso companheiro de campo. Para a gente, para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é um prazer muito grande poder falar um pouco dessa nossa operação. Eu vou tentar ser bastante breve, porque eu sei que o nosso tempo está curto, mas, bom, como foi apresentado, meu nome é Thomas Ribeiro, eu sou líder de equipe terreno em Boa Vista, né? A gente está trabalhando não somente em Roraima, mas também em Manaus, e a intenção dessa exposição é explicar um pouco o que é a Cruz Vermelha, o que é o CICV e o trabalho que a gente tem feito no norte do país, né, em Roraima e em Manaus. E como também se trata de um webinar de logística humanitária, eu conversei um pouco com a nossa equipe logística para a gente, pelo menos, identificar algumas dificuldades maiores que a gente encontra na operação aqui. Então, deixa eu passar o slide aqui. Quando a gente pensa em Cruz Vermelha, na verdade a gente não está falando de uma organização apenas. A gente está falando de 3 organizações que fazem parte de um movimento internacional. A primeira organização delas e a fundadora é o Comitê Internacional, né, que é o CICV, a organização a qual eu represento, que tem um mandato específico de prevenir e aliviar o sofrimento de pessoas que foram afetadas por conflitos armados e situações de violência. É uma organização internacional e ela dá suporte aos outros entes, no caso, às sociedades nacionais. A Federação Internacional é o outro componente da Cruz Vermelha, é o outro componente do movimento, que tem um mandato específico de trabalhar em situações de desastre, situações de emergências sanitárias e principalmente no fortalecimento do terceiro ente do movimento, que são as sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A gente fala Cruz Vermelha e Crescente Vermelho porque, a depender do país e das origens étnicas, origens religiosas, o país pode optar ou por Cruz Vermelha, como Cruz Vermelha Brasileira, Cruz Vermelha Argentina, Cruz Vermelha dos Estados Unidos, ou pelo Crescente Vermelho, como o Crescente Vermelho da Arábia Saudita, ou Crescente Vermelho, eu acho que do Iraque, que são países de origem étnica ou religiosa islâmica. E esse terceiro componente, eles têm esse objetivo de auxiliar as autoridades públicas, ou seja, auxiliar os seus países nos quais eles estão localizados. São mais de 190 cruzes vermelhas e crescentes vermelhos ao redor do mundo. E assim, cada um desses componentes são organizações independentes, organizações com seus próprios mandatos, e que não tem uma gerência uma sobre as outras. A única coisa que nos une, que une como família, são os nossos 7 princípios fundamentais. O primeiro deles é o princípio de humanidade, que é de prevenir e aliviar o sofrimento de qualquer pessoa em necessidade, com imparcialidade, ou seja, sem fazer nenhum tipo de discriminação. Também pelo princípio de neutralidade, ou seja, o CICV ou a Federação ou as Cruzes Vermelhas não se envolvem em nenhuma hostilidade e não beneficiam nenhum dos lados nesse conflito.
E a gente também não se envolve em nenhum questionamento político, nenhuma polêmica neste sentido para garantir o nosso acesso aos locais. Nós também temos o princípio de voluntariado, que não necessariamente nós aqui no ambiente de Roraima e de Manaus, nós trabalhamos com colaboradores voluntários, mas a ideia desse princípio é demonstrar que são organizações sem fins lucrativos, ou seja, a gente não visa o lucro ao fazer o nosso trabalho. A independência também é importante citar porque cada um desses organismos é independente entre si, mas também tem o seu próprio financiamento. Então, embora nós atuemos em parceria com organizações, com autoridades, nós temos o nosso financiamento e a nossa independência para agir conforme o nosso mandato. O princípio de unidade é que só pode haver uma cruz vermelha ou crescente vermelho em um país, que abranja todo o território nacional, e de universalidade, que todas essas cruzes vermelhas, 190 cruzes vermelhas e crescentes vermelhos, não são mais importantes nem menos importantes que o outro, ambas têm os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades. O CICV, especificamente, é uma organização com mais de 150 anos de existência. Nós surgimos em 1863, pelo nosso fundador Jean-Henri Dunant, que foi o primeiro ganhador do Nobel da Paz, inclusive, né, agora que a gente está nessa época. E nós surgimos com este mandato de proteger a vida e a dignidade das pessoas afetadas por conflitos armados e situações de violência e prestar-lhes assistência. Bom, vocês devem se perguntar, em Roraima e em Manaus a gente não tem, felizmente, um conflito armado nem uma situação de violência, mas nós temos uma necessidade trazida pela migração venezuelana e o CICV, graças à sua expertise em outros contextos e a sua presença no local, pode prestar assistência. Em Roraima, especificamente, né, com relação à migração venezuelana, nós estamos atuando desde julho de 2018. Então, nós fizemos algumas missões de avaliação em março, em abril. Eu estive presente nessa missão, na época eu ainda trabalhava com a Cruz Vermelha Brasileira, e depois o Comitê Internacional, junto com a Cruz Vermelha Brasileira, iniciaram operações em julho. Nós começamos o programa, as ações pelo Programa de Restabelecimento de Laços Familiares, eu vou explicar mais para frente como é, e logo depois, eu acho que foi em janeiro de 2020, nós expandimos essa ação, que até então estava somente em Roraima, para o município de Manaus. Também, como o coronel comentou, Manaus é um hub, tem um hub de interiorização e grande parte dos migrantes se interiorizam para Manaus também. Então, era importante, existia uma necessidade que nós estivéssemos lá também. E, assim, resumindo nossas ações, no que toca à migração venezuelana, a gente pode dividir em 3 pilares principais: cooperação, proteção e assistência. É bastante similar àquilo que o Josué falou, né? A divisão de assistência e proteção de direitos. E, além disso, nós também temos essa parte da cooperação. O que é a cooperação? É a parte do CICV que vai trabalhar em conjunto, em articulação com os outros componentes do movimento, lembra? De federação e sociedades nacionais. Com relação à migração venezuelana, nós trabalhamos em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, na cidade de Manaus. Então, trabalhamos com a filial do Amazonas em 2 projetos específicos, que é de primeiros socorros, também para assistência de imigrantes que estão chegando à cidade, e também no projeto de educação em saúde frente à Covid-19, ou seja, para que pudesse conscientizar as pessoas sobre métodos de higiene, sobre métodos de prevenção. E, indiretamente, nós também apoiamos a Cruz Vermelha em São Paulo pelo programa do RLF. O que é o RLF? O RLF é um programa típico do Comitê Internacional, que também é feito pelas sociedades nacionais, que visa restabelecer e manter o laço de pessoas que foram separadas, seja por desastres naturais, seja por conflitos armados, nacionais ou internacionais, e também por migrações internacionais. Esse é o programa-chave que nós começamos em Roraima, e desde julho de 2018 até agosto desse ano, nós fomos capazes de prover mais de 450 mil serviços de conectividade, ou seja, chamadas internacionais para familiares, né, para que eles se comuniquem, acessos à internet para redes familiares, para que eles consigam também se comunicar com suas famílias, e recarga de baterias de aparelhos, dispositivos de comunicação. Nós temos 28 postos de conectividade, onde são oferecidos esses serviços em Roraima e em Manaus. Estamos presentes em Pacaraima também, como o Josué comentou, a gente está no PEITRIG, está no PRI, está no PRA, estamos também nos abrigos, nos 11 abrigos, né, como o coronel comentou, da Operação Acolhida. Além do serviço de conectividade, nós temos serviços um pouco mais complexos, que a gente divide como o serviço de transporte ou transmissão de documentos. Como o Josué bem comentou, alguns migrantes saem dos seus países e não conseguem levar consigo alguns documentos de documentação, documentos de identidade. E a gente consegue trazer essa documentação com o apoio das cruzes vermelhas locais, desses países que já estão lá.
Nós também fazemos buscas de familiares, ou seja, familiares que não conseguem se comunicar e acabaram perdendo o contato. A gente também, com o apoio das Cruzes Vermelhas, tentamos restabelecer esse contato e fazemos registro de pessoas que são identificadas, migrantes, por exemplo, que falecem, são identificados, mas não são reclamados. A gente registra, porque se um dia algum familiar os estiver buscando em algum país, a gente consegue esclarecer seu paradeiro. Essa é uma atividade de proteção. Outras duas atividades de proteção que nós temos é o acompanhamento, no caso, o segmento de menores desacompanhados. Então, nós, junto com as autoridades públicas, monitoramos e prestamos assistência a esses menores que não têm, enfim, não têm a presença de um familiar ou de um responsável legal. Então, nós fazemos essas visitas aos abrigos, temos diálogo com eles, com as autoridades, e também prestando serviço de comunicação e busca familiar. E o outro e último braço da proteção que nós fazemos no Norte é o de PPC, ou Proteção de População Civil. É um programa do CICV pelo qual a gente estabelece diálogos bilaterais e confidenciais com atores estatais e não estatais, ou seja, Forças Armadas, Forças Policiais, organizações, para que se respeitem os direitos das pessoas, visando minimizar essas violações que podem vir a ocorrer. Então, como segregação de serviços, devoluções, enfim, o princípio de non-refoulement, ou seja, de não devolução da pessoa, uma vez que ela chega no país, dentre outras violações ao direito internacional humanitário. E o terceiro e último braço de atuação do CICV aqui no Norte são as atividades de assistência. Então, Nações Unidas utiliza o WASH, se não me engano, Médicos Sem Fronteiras utilizam o ATSAN e nós utilizamos o WATAB, que são atividades de infraestrutura para melhoramento, né, dessa infraestrutura, seja de provisão de água, seja de fornecimento de energia, assim, buscando beneficiar não somente a população migrante, mas também a população local que recebe essas pessoas. Então, dentro de WATAB, dessa área de WATAB, nós conseguimos construir e reformar estruturas sanitárias como banheiros, lavabos, chuveiros, principalmente em Pacaraima e em algumas comunidades indígenas. Também melhoramos o abastecimento de água dessas comunidades por meio da perfuração e instalação de poços artesianos, até uma instalação de bombas solares, né, porque em alguns locais é difícil chegar a combustível, a gente sempre tenta adaptar nesse sentido. Reforma e ampliação de edifícios públicos, então ampliação de escola, postos de saúde em algumas comunidades indígenas também, e por fim a construção e reforma de estruturas comunitárias essenciais, construção de lavanderias, construção de cozinhas, principalmente em Pacaraima. Essas são as atividades de WATAB. E a última parte das atividades de assistência são, de fato, as doações que nós fazemos às comunidades que estão afetadas. Essas doações elas são bastante amplas no sentido de elas visam, por exemplo, eu comentei aqui as doações que a gente realizou, não somente em Roraima e em Manaus, mas em todo o Brasil. Nós auxiliamos as autoridades e essas comunidades a combater o coronavírus pela doação de EPIs, doações de máquinas de costuras para penitenciárias, máquinas de higienização, alguns metros, 8,8 metros de 1.000 metros de TNT para a produção dessas máscaras, itens de higiene pessoal e sacos mortuários, que são aqueles sacos, né, para poder se embalar os restos mortais, evitando contaminações. Então, a gente faz esse acompanhamento das autoridades, buscando identificar essas necessidades. Fechando, então, cooperação, proteção e assistência, resume bastante a nossa atuação em resposta à migração venezuelana. Falando de logística, porque, enfim, como a Luísa sabe bastante, a professora Adriana também, a logística é uma das partes mais importantes, se não a mais importante de qualquer operação humanitária, dividindo nas 4 principais fases de logística de uma operação humanitária, entre avaliações de necessidades, aquisição de recursos e serviços, transporte e distribuição. Eu busquei junto com a equipe de logística elencar algumas das dificuldades principais. Então, quando se trata de avaliação de necessidades, as mudanças são bastante imprevisíveis, principalmente em contextos de operações humanitárias. Então, por exemplo, aqui em Roraima, a gente agora tem o fechamento da fronteira, mas, por exemplo, a abertura é uma coisa ainda incerta, que pode vir a gerar uma demanda muito grande. Então, são cenários cuja avaliação se torna difícil, uma vez que ele é imprevisível. Então, a gente tem que estar sempre monitorando junto com as autoridades, junto com as organizações e as comunidades, para ver qual é a necessidade que se aparece, né? Existe também uma grande necessidade de coordenação entre as organizações e entre as autoridades. O Josué, o coronel, também conhecem bastante os grupos de trabalho que são formados na Operação Acolhida. Então, tem grupo de trabalho de distribuição de NFIs,
tem grupo de trabalho para gestão de abrigos, tem grupo de trabalhos para a área específica de WASH, exatamente para ajudar na coordenação, porque se eu vou fazer uma doação em algum local, pode ser que uma outra organização também vai doar e a gente pode duplicar esforços. Agora, se eu sou bom em fazer alguma coisa, pode ser que o Unicef seja bom em fazer outra, o Médicos Sem Fronteiras seja bom em fazer outra, então a gente tem sempre que estar coordenando. E pasmem, coordenação é sempre uma das partes mais complicadas em uma operação humanitária. Na parte de aquisição, nós temos, como o Josué bem comentou, Roraima é uma região muito afastada do Brasil, então a logística aqui é muito difícil. É um dos estados que mais depende do funcionalismo público e depende do fornecimento de outras regiões. Então, existe uma escassez muito grande de fornecedores de bens e serviços, o que torna os custos bastante elevados, né? A gente também depende de outros estados para fazer aquisição. Eu lembro ano passado, quando a gente foi fazer a perfuração de alguns poços, a gente não conseguia encontrar, por exemplo, uma brita que conseguisse perfurar o solo. Então, tem que fazer uma compra de um outro estado, isso aumenta o custo, aumenta o lead time. E a falta de processos digitalizados, ou seja, alguns fornecedores ainda não têm a prática de estabelecer sistemas, de fazerem cotações por meio de e-mail. Então, agora no período de pandemia, por exemplo, a gente não conseguia fazer tantas cotações por e-mail, tivemos que flexibilizar um pouco por cotações por WhatsApp, por meio de telefone, porque nem todos estão acostumados, e a gente tem que trabalhar com o que tem, até para poder desenvolver a infraestrutura, o comércio local. Por fim, o lead time, como eu falei, no que toca ao transporte, o lead time é bastante demorado, porque grande parte desses produtos vem de fora, né? E assim, algumas comunidades indígenas que nós atendemos também são de difícil acesso, então às vezes, né, complicado a questão de estrada, então felizmente não tem tantos problemas no que toca à segurança, mas é mais essa demora para chegar às mercadorias. E também se tem poucas opções de modais. Então, como eu falei, né, Roraima fica bastante afastado e alguns recursos só podem vir pela via aérea. E às vezes tem que chegar por Manaus primeiro, por via aérea, ou por via rodoviária, via fluvial, para depois seguir para a via rodoviária para Boa Vista. Então, isso demora bastante. Por exemplo, no que toca quando a gente fez a compra de álcool, grandes quantidades de álcool em gel ou álcool líquido não podem ser transportados por via aérea, o que dificulta ainda mais essa logística. E por fim, no que toca à distribuição, até não encontramos tanta dificuldade, não que nós não tenhamos dificuldade, mas o CICV não faz, pelo menos no contexto da migração venezuelana, não fazemos essas distribuições diretamente à comunidade afetada, mas sim a organizações, a hospitais, às autoridades, para que eles façam essa distribuição. Então, eu espero que eu não tenha passado tanto do tempo, mas era isso que eu queria passar para vocês, um pouco da nossa operação. Está aí o meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode tentar satisfazer agora no final da palestra. Obrigado, professora Adriana e professora Luísa, é um prazer. Obrigada, Thomas. Eu vi que você mencionou a questão de menores de idade, e isso gerou algumas perguntas aqui no chat. Então, o Rodrigo e a Carla querem saber um pouco mais disso, e a Carla, inclusive, colocou assim: sabe-se que grande parte do percentual de refugiados são, em sua maioria, crianças. Quais são as ações tomadas em relação a essas crianças, quando não localizados seus responsáveis, familiares diretos? Eu não sei se essa é uma resposta somente sua ou se o Josué e o Coronel também querem responder a isso, mas fiquem à vontade. Sim, bom, eu particularmente não trabalho com a pasta de menores desacompanhados, né, e o CICV junto com outra, porque existem várias organizações que também trabalham com essa pasta. Então, por exemplo, o Unicef, né, o Fundo para a Infância, tem uma atuação com crianças com menores desacompanhados, o Acnur também, no que toca à documentação, e o CICV principalmente nessa parte de comunicação, de busca familiar, né, e o monitoramento junto com as autoridades. Mas, assim, pelo que depois o Josué pode até me complementar melhor, mas esses menores, quando identificados, né, essas organizações elas vão, né, referenciar esses casos às autoridades locais, né, para que se garanta a proteção delas. Então, por exemplo, em Pacaraima, quando esse tipo de coisa acontece, é acionada a DPU, então esses menores, caso eles queiram, eles são institucionalizados e levados para esses abrigos, né, até que se consiga verificar qual é o seu melhor interesse. Então, nós, pelo menos como CICV, nós fazemos esse acompanhamento dos menores junto com as autoridades e, por exemplo, se a pessoa perdeu o familiar, a gente tenta conversar com a Cruz Vermelha venezuelana, com o CICV na Venezuela, para tentar localizá-los e, enfim,
tentar ver de fato qual que é o melhor interesse dessa criança. Eu até peço desculpa por não me aprofundar mais, mas aqui realmente não é a minha pasta específica de trabalho, mas depois eu deixo o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, eu posso direcionar para as pessoas que são especificamente para essa pasta de menores. Não sei se o Josué quer complementar algo. Sim, obrigado, Thomas. Bom, nós temos realmente essa... Bom, obrigado pelos colegas pelas perguntas, né? A gente sabe que são muitas dúvidas, mas em relação ao que toca menores desacompanhados, a primeira questão importante é que a gente precisa pontuar de que nós damos o suporte aos governos, né? A gente faz ali alguma prévia documentação, um contato com os familiares. Caso, por exemplo, o menor desacompanhado chegou hoje, agora à tarde, não tem como ele ser encaminhado para um abrigo estadual, né, um abrigo gerido pelo governo do estado. Então, às vezes ele pode acontecer de dormir num abrigo ou num centro de passagem, enfim. Se isso acontecer, a gente vai ter todo um cuidado de proteção, uma escuta, verificar o que aconteceu, fazer a gestão daquele caso, encaminhar as autoridades específicas e, se for o caso, enquanto ele está num abrigo, por exemplo, verificar se ele está em idade escolar, verificar a questão da escola. São várias situações que são feitas, mas assim, o que a gente pode garantir é que essa pessoa não fica desassistida de forma alguma, e é claro que nós temos aí também toda a parte social do Ministério da Defesa e também o UNICEF, que também cuida dessas questões aí de infância e juventude, educação, etc. É isso. Ótimo. O Coronel quer complementar alguma coisa? Não, tá bom. Outra pergunta que surgiu bastante aqui foi com relação à interiorização. Alguém consegue falar para a gente as modalidades de interiorização, deixar um pouco mais claro por que a importância de tirar essas pessoas de Boa Vista e começar a enviar para o restante do país? Luísa, eu tenho um slide aqui, eu não apresentei pela questão do tempo, que eu acho que é bastante interessante, mas Ótimo. não sei se é possível que rapidamente eu abrir. Pode sim. É do conhecimento aí do Josué, né, que a Acnur ela tem também um pouco disso. A OIM, né, mexe muito com a interiorização, mas todas as agências estão envolvidas. Eu acho que respondendo a pergunta, eu esqueci o nome dele, ele perguntou, então essa aqui é a estrutura organizacional da interiorização dentro do CCI. Então são em cima aqui desses módulos que nós trabalhamos a interiorização. Então, de uma maneira muito rápida, né, a logística, né, que planeja a interiorização é muito em cima daquele slide que eu mostrei, dos modais, de como que é trabalhado, efetivamente da sincronização que tem que haver também de todos esses passos, né, da chegada, da casa de apoio, da chegada ao ponto final. A questão da reunificação familiar, que é um trabalho sensacional feito pelas agências, né, se busca efetivamente, se pesquisa. Essa vaga de emprego sinalizada, então, nós temos militares e agentes de campo que ficam o dia inteiro buscando na internet, buscando parceiros que efetivamente sinalizam, né, essa vaga de emprego. A própria reunião social também é um outro módulo muito importante, que acaba sendo a questão, né, do cadastramento, né, e os próprios processos. O apoio social, a comunicação e informação, eu acho que também está autoexplicativo, por isso que eu estou passando um pouco mais rápido, né? Auditoria e monitoração, então auditorar os processos de emprego dos recursos, a proteção social e as metas, e a educação e a capacitação. Então, não só aqui em Boa Vista, que também é conduzido pelas agências, mas eu citei os próprios NURIM, né, nos pontos de chegada, eles já estão também iniciando, é um núcleo ainda, a possibilidade das pessoas que chegam serem monitoradas em seu emprego e lá também serem capacitadas nos pontos focais onde essas pessoas vão ser interiorizadas.
Assim, desculpa se eu fui um pouco rápido, porque eu sei que nós também já passamos um pouco do tempo, mas talvez o Josué tenha aí algo a acrescentar sobre isso que foi falado muito rapidamente. Obrigado. Muito obrigada, Coronel. O Josué, você quer complementar? Você chegou a mostrar um slide com algumas modalidades de interiorização também. Josué? Acho que não. Ih, acho que ele caiu. Tudo bem, vamos continuar. Teve uma pergunta da Isabela que eu acho que se enquadra com isso que o Coronel estava falando agora, que é: os refugiados conseguem algum tipo de apoio para trazer a família para o Brasil? Eu acredito que após eles serem interiorizados, eles consigam, de certa forma, com um emprego fixo, com renda mensal, eles consigam trazer os familiares. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Eu acho que o Tomás poderia falar da situação do PEITRIG, né, que a Cruz Vermelha tem um trabalho fantástico lá, das ligações internacionais que são feitas. Não sei, Tomás, talvez você tenha mais acrescentado que eu. Tudo bem, Coronel, vai ser um prazer. Bom, eu posso falar pelo Comitê Internacional, mas quando quando eu pelo menos estava mais em contato lá no PETRIG, trabalhando junto com os voluntários, a gente entendia do fluxo o seguinte: no que toca a essa questão de trazer os familiares, quando nós dizemos que nós fazemos a busca e a comunicação do familiar, o CICV não faz a reunificação familiar. Então, são dois tipos de... Eu imagino que essa pergunta se desdobra em dois tipos de movimentação: da Venezuela para o Brasil e no Brasil para outra cidade dentro do próprio Brasil, né? Então, essa segunda parte, no que toca à movimentação interna do Brasil, o CICV não faz reunificações familiares. Nós localizamos as pessoas, se elas querem ser encontradas, e restabelecemos o contato, se elas também assim o querem fazer. Mas isso acaba sendo um dos primeiros passos para que aconteça uma reunificação familiar. Então, por exemplo, existem vários casos de pessoas que nós localizamos já interiorizadas, então elas registram uma busca em Mato Grosso do Sul ou em São Paulo, a gente consegue então localizar essa pessoa ou em Boa Vista ou na Venezuela, elas voltam a entrar em contato, e uma vez que ela chega no Brasil, ou não sei, em Boa Vista, em Pacaraima, por meio da reunificação familiar, né, que como o Coronel bem comentou, é feito pela Força Tarefa, tanto pela OIM, eles conseguem viajar, né? Então nós temos uma participação indireta nesse sentido. Já com relação à primeira movimentação, né, de pessoas saindo da Venezuela e vindo para o Brasil, ou no sentido do Brasil vir para a Venezuela, o CICV não interfere nessa movimentação, e principalmente pelo princípio de neutralidade. Nós não podemos, por exemplo, auxiliar essas pessoas a, por exemplo, fugir de um país ou sair por alguma razão. Isso até poderia ser mal visto por outros países, como se essa organização, ou a Cruz Vermelha, está retirando pessoas aqui do meu país, ou está forçando pessoas, ou incentivando pessoas a deixar o local. Isso pode ferir o princípio de neutralidade, então nessa parte nós não nos envolvemos. E assim, ao meu conhecimento, eu também não sei de organizações que façam esse transporte transfronteiriço, né? O que acontece, por exemplo, às vezes com menores que são desacompanhados, estão em Pacaraima, existe um diálogo entre as autoridades brasileiras e venezuelanas para que haja essa passagem da pessoa, caso eles queiram, né? Caso a família queira se reencontrar. Não sei se ficou claro. Coronel, se quiser complementar alguma coisa. Não ficou claro. Tem mais duas perguntas com relação a isso aqui, que é, primeiro, se os beneficiários têm preferência por algum estado específico, se eles conseguem escolher o destino deles. E outra pergunta é com relação a por que os índios venezuelanos não podem participar da interiorização, não podem ser interiorizados. Coronel, Thomas, alguém? Bom, sobre a última pergunta da interiorização dos índios venezuelanos, isso foi uma decisão do Comitê Federal que foi instituído. É o conhecimento que eu tenho. Não sei se o Josué ele quer acrescentar mais alguma coisa a respeito disso. Sim, existe toda uma conversa em relação com a FUNAI para que participe aí dessas questões relacionadas aos indígenas. Nós, infelizmente, não podemos tomar nenhuma decisão
nenhuma ação se não tiver a participação da FUNAI. Então a gente está caminhando, né, nesses diálogos. Nós temos aqui, no nosso contexto da operação, nós temos os grupos de trabalho e nós temos um grupo de trabalho com a pauta indígena, que a gente tem conversado aí a respeito disso e como fazer de fato uma integração bem sucedida de um indígena brasileiro na sociedade, de um indígena venezuelano na sociedade brasileira. Então, realmente a gente depende desses diálogos, dessas conversas com a FUNAI. Então, por isso que a gente caminha de uma outra forma de passo em relação à pauta indígena ainda. Daí tem a outra pergunta que você fez também, qual foi? Eu só poderia acrescentar uma coisa. Claro. Acho que eu fui um pouco pragmático demais na minha resposta. Só complementando o que o José falou, esses grupos de trabalho, no caso da questão indígena, das ocupações espontâneas, eles são conduzidos pelo coordenador operacional. Então, né, dentro do Comitê Federal foi determinado ao Ministério da Defesa, por intermédio de um coordenador operacional, que nesse momento é o General Barros, que conduzisse todas as atividades, desse os direcionamentos, né, obviamente com o apoio de todas as agências. E, de fato, a questão indígena é uma questão muito complexa, né, e o grupo de trabalho da questão indígena, ele delibera, ele realmente traça estratégias, mas, como eu disse, isso foi uma decisão do Comitê Federal. Obviamente, né, que a FUNAI, como o órgão, né, que tem que, né, dar as diretrizes referentes a essa questão, né, como o Josué disse, né, existe uma aproximação, mas a questão indígena, nesse momento, o índio venezuelano, por decisão do comitê, ele não é interiorizado. Só para complementar. Obrigado. Ótimo, Coronel, obrigada. A outra pergunta que eu tinha feito foi com relação a se os beneficiários têm preferência por algum estado específico, se eles podem escolher para onde eles vão ser interiorizados. Bom, se me permite responder, a resposta é sim, eles podem escolher. A interiorização ela é um processo voluntário, tá? Então, eles participam se quiserem e para onde quiserem. Depende, né, da gente ter vaga, depende do tipo da interiorização. O Coronel bem mencionou aí os tipos de interiorização. Então, nós temos ali a reunião social, a familiar, ou seja, meu familiar chegou primeiro no Brasil, já está lá no Rio Grande do Sul, em outro local, e ele pode me receber. Então, existe uma verificação que é feita se realmente tem o vínculo familiar. Caso não tenha, uma reunião social, é diferente. Né? Então, é um primo, é um tio, não tem como comprovar um vínculo de fato. É só o que a pessoa fala. Então, pela não comprovação, não é uma reunião familiar. A não ser que isso tenha mudado, mas antes não era familiar, e isso se inclui no social, né? E a pessoa pode receber, então é verificada aí toda a questão para que a pessoa possa ir. Mas assim, eu estou falando de algumas categorias da interiorização, mas o Coronel já bem falou de todas, mas o fato é que sim, a pessoa escolhe, sim, com certeza, né? Dentre as opções, né? Dentre as parcerias, as opções, enfim, as modalidades, mas é um processo voluntário, com certeza. Ótimo. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui para fechar, que foi o professor Tarcísio Cota, que enviou da UFRJ. Ele fala que, considerando as mais de 120 organizações envolvidas e as dificuldades de coordenação, está sendo realizado algum tipo de classificação das organizações e separando-as em clusters? Por exemplo, os clusters da ONU. Ou seja, as organizações elas têm algum cluster com relação ao trabalho que elas vão realizar na operação? Se os colegas me permitirem responder, tá bom. Bom, como eu falei, nossa operação é uma operação humanitária e não uma operação de paz. Então, qual que é a diferença entre elas, né? O sistema, a estrutura, a questão local, enfim. Uma operação de paz é uma operação que, pelas Nações Unidas, o Conselho de Segurança, o Conselho de Direitos Humanos, enfim, tem uma série de conselhos que eles determinam que é uma operação de paz. Então, em alguns momentos, precisa de uma intervenção militar, inclusive, que são os peacekeepings, né? Os militares que usam
o bonezinho, que a gente chama de capacete também, né? Azul, e tem polícias também, a UNPOL. Então, essa estrutura para operações de paz, sim, tem cluster. Então, nós temos ali cluster para shelter, que é a questão de infraestrutura, cluster para proteção, enfim. Mas a nossa operação não é uma operação de paz, então não tem um sistema cluster. O que nós temos são sistemas parecidos que se enquadram em sistemas humanitários. Então, nós temos os grupos de trabalho, as reuniões interagenciais, reuniões de coordenação, entre outros mecanismos que se assemelham ao cluster, mas não são o cluster, porque não somos uma operação de paz. É isso. E eu complementaria também, muito bem explicado pelo Josué, né, a participação quando você tem um cluster, quando a OSHA vai e cria, de fato, esses grupos, né, de organizações que têm mandatos específicos. E isso é muito importante, porque, como eu comentei, normalmente operações humanitárias, além de serem imprevisíveis, de terem uma demanda imediata, seja por um conflito, seja por um desastre, ou por uma situação migratória de curto período, né, de muito rápida, ela é uma operação que acontecem mudanças muito rápido e muitas organizações estão trabalhando. Quando a gente fala que tem muitas organizações, não é só uma questão de quantidade, mas é uma questão de interesse ao se trabalhar neste local. Então, por exemplo, nós temos organizações públicas que têm um interesse específico, nós temos organizações privadas que têm um interesse específico, temos organizações humanitárias que têm outros interesses. E às vezes esses interesses se chocam. Não somente a questão dos interesses podem se chocar, quanto a questão dos mandatos. Então, por exemplo, como o Josué bem comentou, né, o Acnur, que vai se especializar na questão do refúgio, na questão da documentação do protocolo de refúgio, e assim, eu imagino, né, é uma necessidade de coordenação muito grande com a OIM, com a Organização Internacional para Migrações, que também vai pegar um tema bastante, pode até ser similar, mas é um tema diferente. Então, assim, para que não aconteça esse tipo de duplicação, é necessário uma comunicação constante. Então, como o Josué bem comentou, né, tem vários GTs atuando na Operação Acolhida, o próprio GT de proteção é subdividido, inclusive uma das perguntas que está no chat, tem um GT sobre LGBT, no caso SGBV, né, de que é violência baseada em gênero, um GT para menores desacompanhados, um GT de proteção para a questão indígena também, tem um GT somente para WASH, um GT para distribuição de kits não alimentícios, né? Então, se não houver esse tipo de coordenação, os esforços, assim, são absolutamente esparsos, as organizações não conseguem se focar naquilo que elas são de fato boas e o serviço é duplicado. Por isso que, como eu comentei no início da minha exposição, a coordenação e a comunicação entre as agências é essencial para o bom funcionamento de uma operação humanitária. Ótimo, Thomas. Muito obrigada. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês três. Para mim é um prazer estar conversando com vocês e debatendo ainda mais esse assunto. E fica aqui nossas redes sociais e tudo. Vou passar a palavra agora para a Adriana, para ela finalizar nosso webinar. Obrigada a todos pela excelente discussão, pela moderação da Luísa. Fiquei aqui quietinha porque ela estava fazendo um excelente trabalho, então eu não queria atrapalhar. Agradeço bastante a CICV, a Acnur, ao Exército Brasileiro, ao Ministério da Defesa, por terem permitido a participação de vocês aqui. O RENDS continua fazendo pesquisas em gestão de operações, em logística humanitária. A gente precisa muito da interação com organizações humanitárias, de dados sobre operações humanitárias para o que a gente produz na academia seja também relevante para vocês na prática. Então, muito obrigada pela participação. Deixo aqui as redes sociais do RENDS. Como eu coloquei no chat, esse webinar está sendo gravado e vai ficar disponível no YouTube do RENDS. Estamos agora no YouTube, se inscrevam no nosso canal e a gente se vê no próximo webinar, que vai ser no dia 13 de outubro. Obrigada a todo mundo que participou. Até a próxima.